eu não acredito mesmo que Deus tira os desejos de vocês e deixa os outros sofrendo. E ele nem tirou o espinho de Paulo, ainda disse: a minha graça te basta. É uma verdade. Pelo menos eu nunca falei aqui nos meus vídeos sobre a ausência de desejo, mas que você pode olhar para o seu desejo e enxergá-lo de outra forma, que é o que aconteceu comigo. Então, assim, Deus, se a gente não levar em consideração que Deus é soberano e que Ele pode sim tirar o desejo de alguém, Ele pode, Ele é Deus e nada é impossível para Deus. Só que não quer dizer que se Ele tirar de uma pessoa, isso vai ser uma regra para os outros. Tanto quanto pessoas que são heterossexuais quanto homossexuais, são pessoas que vão precisar renunciar aos seus desejos da carne, né? Quando Jesus diz em Lucas 9:23 que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, ou seja, ser um seguidor de Jesus, implica que a gente venha renunciar várias áreas da nossa vida, que isso inclui a nossa conduta sexual, e que isso é um processo, né? Então, pessoas às vezes que sofrem para deixar a sua rotina sexual são pessoas que estavam acostumadas com isso, tanto quanto pessoas que consumiam pornografia, e pornografia gera uma dependência comparado como de uma droga. Então a pessoa passa por crises de abstinência quando deixa tanto pornografia ou uma vida ativa sexualmente, no momento que você vai renunciar aos desejos da sua carne e buscar a vida de santidade. Por isso que Hebreus 12:14 vai dizer: segue a paz com todos, mas sem a santidade ao qual ninguém verá a Deus. Ou seja, a santidade é você ser separado para o uso exclusivo de Deus. Então todos, independente de hétero ou homossexual, que querem seguir a Jesus Cristo, eles vão precisar buscar a santidade. E isso não quer dizer que Deus ele não se compadeça das nossas tentações, né? Do que passamos, pois Hebreus capítulo 4 ali vai dizer que Deus ele se compadece de como somos tentados, mas que o maior pecado de se arrepender é aquele de servir a nós mesmos. Ou seja, quando caminhamos com Cristo, a gente não se baseia mais pelos nossos sentimentos ou desejos, mas por aquilo que cremos. Então, a palavra de Deus, a busca de intimidade com Deus, a vida de santidade com Deus é a nossa prioridade. Então vamos aprendendo a lidar com os nossos desejos sexuais, ao ponto que eles não serão mais uma aflição para a gente ao decorrer da caminhada. Eu vivi 20 anos consumindo pornografia, vivi 12 anos na homossexualidade ativamente, e já faz praticamente 6 anos que eu estou caminhando com Cristo, e hoje a minha luta maior não é sobre a questão da minha conduta sexual. As minhas lutas às vezes é lidar pelo fato de minha família morar longe, eu sou sozinho, pela vontade ainda que quero poder casar e sei que no tempo de Deus vai acontecer. Algumas questões que me incomodam um pouco hoje, às vezes a questão de um pouco do preconceito, porque tem pessoas que às vezes não acreditam que eu mudei ou que eu estou feliz, porque a maioria pensa que eu vivo uma espécie de religiosidade, sendo que eles não sabem da minha vida e não sabem o quanto que hoje estou livre e mais livre do que eu já fui um dia, vivendo como homossexual, vivendo uma vida de santidade, buscando relacionamento com Deus, buscando conhecimento da palavra, buscando viver tudo aquilo que Deus tem me dado como direção, e tudo tem acontecido conforme Deus sempre me mostrou. Então, eu vivo literalmente o sobrenatural da parte de Deus. E a minha parte sexual é aonde menos eu hoje tenho algum tipo de problema. Pela graça de Deus, eu estou caminhando em santidade. E a maior liberdade é qual? Daqueles que estão refém de um desejo sexual e não conseguem se sair dali, ou daqueles que conseguem dizer não para aquilo e conseguem caminhar feliz sem isso? Então hoje eu sou muito mais livre do que eu já fui um dia. E isso não é que Deus tirou o desejo de mim, mas isso foi uma caminhada de intimidade com Deus e foi desconstruindo várias coisas em mim que hoje isso não faz mais sentido. E hoje eu me sinto mais feliz assim do que eu já fui um dia. E assim, finalizando, sobre a minha graça te basta, quando Deus diz ao apóstolo Paulo, é porque existe um contexto nessa questão do espinho da carne. Eu sei que muitas pessoas atrelam o espinho da carne para uma fraqueza sexual, mas no caso do apóstolo Paulo, não. O que o texto deixa como opção ali, possíveis de ser o espinho da carne do apóstolo Paulo, seria
uma fraqueza, um problema de saúde, uma enfermidade que ele tinha. E acredita-se que seria um problema nos olhos, cegueira. Ou a outra possibilidade, que seria algo espiritual, ou seja, um demônio meio que atormentava ali o apóstolo Paulo, e que Deus não tirou esse espinho e disse: a minha graça te basta, é porque Deus era suficiente para o apóstolo Paulo, mesmo estando com esse espinho na carne que o atormentava. Porque era uma forma de lembrar o apóstolo Paulo que Deus estava usando ele pela sua infinita misericórdia, e que ele não era melhor do que as outras pessoas, porque o apóstolo Paulo, ele tinha um certo problema em relação ao seu temperamento, né? A uma certa vaidade ali que ele tinha. Então, esse espinho da carne era para lembrá-lo que ele não era melhor do que ninguém, né? E que ele não venha se exaltar por tantas revelações do céu que ele recebia da parte de Deus. Então, o espinho da carne dele está mais relacionado a isso do que especificamente a uma questão sexual.